Ninguém que se aprofundou dentro dos conceitos da doutrina, que tenha estudado as obras básicas ou qualquer outra literatura, vai conseguir levar a sua própria vida da mesma maneira que fazia antes de adquirir esse conhecimento. Porque ao olhar numa noite estrelada, não irá enxergar pontos luminosos no céu, enxergará mundos habitados, criados por Deus. No momento que te encontras na escuridão, tu sabes que não estás sozinho. Todo o amanhecer de um novo dia é um novo recomeço, de uma nova caminhada. Todo o final de uma existência é apenas a passagem para a continuação da mesma. Então, ter esse estado de estar consciente do que é o Espiritismo, o que o Espiritismo pode fazer na nossa vida, se nós assim o quiser, porque não adianta eu entrar para dentro da doutrina, ler e reler os livros, se eu não permitir que esse conhecimento entre dentro de mim, que esse conhecimento gere uma transformação em mim, não vai adiantar nada. Continuarei sendo um espírito, não espírita. Por isso que a doutrina que surgiu como consolador prometido, a primeira coisa que ela faz é consolar os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Depois ela passa a nos instruir para que possamos entender o que gerou o sofrimento, o que gerou a angústia. E acima de tudo, ela nos ensina a evitar futuros sofrimentos na nossa existência, porque jamais deixaremos de ser espíritos criados por Deus, mas nos tornar realmente espíritas é algo que requer muito trabalho, muito estudo, muita compreensão. Não é algo muito fácil. Muitas pessoas já acham que é muito simples, não é? Porque o verdadeiro espírito é aquele que gera dentro de si e sobre os outros uma transformação íntima para melhor. É aquele que transforma o seu ato diário em um exemplo. É aquele que deixa, de uma maneira ou de outra, algo a ser pensado. Então nós temos uma responsabilidade muito grande quando decidimos deixar de ser apenas um espírito encarnado e passamos a ser um espírita. Quando levantamos essa bandeira, esse farol, essa lanterna ou uma simples vela que possa iluminar a quem esteja do nosso lado, nós já estamos fazendo a nossa parte. Então quero convidar a todos nesse momento pensar no Mestre Jesus, o governador deste mundo, aquele que nos trouxe, nos prometeu essa doutrina tão grandiosa, que possamos, Jesus, contar com as tuas bênçãos de luz derramadas sobre esta casa, que elas possam chegar também através das ondas da internet, a todos aqueles que nos veem, que nos ouvem, que eles também possam ser banhados pela tua luz. E hoje possamos ouvir as palavras que aqui serão ditas, que elas possam chegar até nós, ecoando no nosso íntimo, nos convidando à transformação, à mudança, à nossa melhoria. Com a permissão da mentora da nossa casa, contando com essa equipe que nos cerca de trabalhadores incansáveis da tua seara, Senhor, nós damos por iniciado o nosso trabalho de palestra. Assim seja. Hoje a irmã Leia nos presenteia, então. Uma boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus, nosso querido Mestre, nos envolva a todos, trazendo a bondade, a serenidade e a ternura que a gente precisa para chegar até ao nosso coração e ao coração daqueles que nos ouvem.
Então hoje, como aprendizes do nosso mestre, o capítulo que me caiu é Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Então, conforme o nosso irmão falou aqui, quando a gente compreender como é que funciona o mecanismo dessa engrenagem chamada vida, a gente começa a compreender o porquê de estarmos aqui, por que somos peças importantes de tudo que circula em nosso ao redor. O compromisso que a gente começa a adquirir conosco e com todos aqueles que nos cercam, porque não é uma responsabilidade só minha, porque envolve muitos. A todos aqueles que eu posso proporcionar uma condição melhor através dos exemplos, através dos ensinamentos. E bem-aventurados os pobres de espíritos é um convite que Jesus nos faz à felicidade. A felicidade daquele que sabe ser humilde, que sabe ser resignado, que sabe ser brando, pacífico, porque acredito eu que a maior passagem, o motivo maior de Jesus estar aqui entre nós foi para que aprendêssemos com Ele a tirar de dentro de nós esse orgulho que faz com que pais interrompam a vida de filhos, esposo, de mulher, que faz com que a gente faça inimizades entre as famílias, entre irmãos, entre parentes, entre amigos. Esse orgulho que só não é mais forte do que a dor da perda, da morte, a morte que a gente diz, entende aqui na Terra, né? Mas é uma passagem. A dor de que quando nós sentimos o nosso orgulho ferido, são as verdadeiras lágrimas que correm, que nos amarguram, porque nada nos fere mais do que termos que admitir o nosso erro, termos que aceitar que a gente é frágil, que a gente é pequeno ainda diante de tanta grandeza, de tudo aquilo que a gente precisa aqui aprender. E acima de nós, o nosso Pai bondoso nos dá tudo o que é necessário para que a gente venha aqui e aprenda com amor. Nos coloca junto àqueles seres pelo quais a gente já teve algum desacerto, alguma diferença, alguma inimizade, e que a gente precisa aprender a abrandar o nosso coração, aprender a amá-los, a respeitá-los, porque esse mecanismo ele só funciona quando nós conseguirmos compreender tudo isso aí. Como disse o nosso irmão, a vida não se encerra aqui. Triste daquele que pensa que vai vir aqui e aproveitar tudo que tiver que aproveitar, vai fazer o que quiser, o que puder e tudo se encerra com a morte. Não, nós saímos daqui e chegamos lá exatamente da mesma forma que daqui saímos, com nossas qualidades, com nossos defeitos, com os nossos erros e pior ainda, com os remorsos de tudo aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos. E esse convite de Jesus a nós sermos humildes é para a gente compreender tudo isso, compreender as nossas limitações, compreender aonde que a gente pode encaixar todos esses ensinamentos de Jesus em nossa vida, para que a gente possa melhor se conduzir e andar com maior leveza, como disse a nossa irmã querida aqui nos estudos, porque quando a gente aprende, a gente já não sofre tanto, porque a gente já não acusa ninguém, porque a gente já não se desespera tanto, porque a gente está ciente de que tudo que nós aqui estamos vivenciando hoje foram frutos das nossas escolhas. Então cabe hoje a nós modificar tudo isso aí.
E tem uma reflexão que eu achei muito importante, porque quando a gente começa a entender isso aí, a gente começa a trazer as lições para nós, para o nosso íntimo de cada um de nós. E acredito que vai ajudar todos a refletir. E essa reflexão se encontra no livro Cartas e Crônicas, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier e ditado pelo nosso querido irmão X, Humberto de Campos. Então ele se intitula Bichinhos. E ele vem nos falar de uma árvore frondosa, uma árvore grandiosa, que ela abriga em seus galhos toda e quantidade de espécies de pássaros. Todos aqueles que buscam em seu seio a proteção, ela ali abriga. Ela consegue receber em si todas as intempéries, sem se deixar abalar. Seja vento, seja chuva, seja seca, tempestade, seja o que for, ela está ali inabalável. Seus galhos se quebram, mas ela ainda se refaz, cada vez mais forte. Tudo que vem de fora nada a atinge, nada faz com que ela se abale. Porém, em certo momento, ela não se deixa perceber que bichinhos invisíveis e transparentes começam a adentrar pelas suas raízes e vão se multiplicando e vão subindo por sua seiva e aniquilando até chegar ao seu coração. E a frondosa árvore então tomba. Quando esse irmão relatou essa reflexão, ele estava se referindo, a nós trabalhadores das casas espíritas, quando nos deixamos melindrar, quando não aceitamos as críticas construtivas, quando nos deixamos levar pelo orgulho, quando não conseguimos ser humildes. Então, e aceitar que a gente erra, aceitar que sempre haverá aqueles que sabem mais e aqueles que sabem um pouco menos, mas que todos juntos podemos caminhar, auxiliando uns aos outros. Então, essa humildade que a gente tem que exercitar em nós, cuidar para que esses bichinhos não invadam dentro de nós, aniquilando aquilo de bom que nós temos dentro, nossa vontade de ser o verdadeiro homem de bem que Jesus veio exemplificar aqui na Terra, para que a gente possa ser a prática da humildade. E acredito que também não seja só na sociedade espírita, mas seja em todo momento da nossa existência, para que a gente baixe o nosso orgulho, porque sempre haverá aqueles que vão nos testar. A gente pode ser forte, a gente pode ser grandioso por fora e deixar rebater tudo aquilo que vem, mas às vezes dentro de nós, em nosso coração, a gente vai se abalando. E é aí que entram esses bichinhos invisíveis do ciúme, os bichinhos invisíveis da inveja, do medo de fracassarmos, de não conseguirmos fazer aquilo que realmente a gente se propõe, o medo de que os outros nos critiquem, nos julguem. Mas é graças a essa doutrina que a gente hoje está aqui aprendendo, que a gente pode modificar todos esses tipos de sentimento, trazer essa humildade para dentro de nós e conquistá-la, a fim de que a gente possa passar adiante a cada um daqueles que junto conosco estão. A humildade não é alguma coisa que vem dentro de nós e ela é tão difícil de ser praticada, porque a gente percebe que quando tocam no nosso orgulho, as lágrimas correm, porque a gente não admite, porque é sempre mais fácil ver no outro o erro do que aceitá-los em nós. E nós que ainda somos tão pequeninos, mas que com certeza a verdade dos nossos corações está na vontade de melhorar, de caminhar junto com Cristo e aprender com Ele, que foi o ser mais divino, mais humilde que apareceu aqui na Terra, que chegou, que encarnou aqui na Terra para nos ensinar a como nos conduzir. Esse caminho tão lindo, que é onde a gente
esquece da gente e a gente começa a sentir a necessidade de auxiliar os nossos, que mesmo às vezes sangrando, os nossos corações tristes, a gente consegue perceber a dor do outro, porque aquele que não consegue perceber a dor do outro e não olha para o lado, ele é mais doente do que o próprio enfermo. E essa terra, essa escola bendita, pelo qual Jesus aqui esteve, nos deu essa condição de aprendermos com Ele, que sempre foi tão humilde, tão amoroso, e tão dedicado e simples em tudo que fez, nos deixou esse ensinamento, né? E que hoje nós aqui, nós trabalhadores, vamos dizer assim, que temos mais condições, a gente consegue passar por essa existência sentindo essa leveza, conseguindo não se atormentar tanto e não querendo ser o maior. Por que nós chegamos aonde estamos? Porque ainda existe muitos irmãos nossos que acreditam que o poder, que o dinheiro, que o domínio sobre o seu próximo é o que faz grande aqui na Terra. Mas essa é uma conquista da Terra, uma conquista totalmente errônea. Porque de nada vai nos fazer diferença os títulos, nada vai nos fazer diferença o poder que a gente exerce sobre os nossos irmãos. Não só digo os governantes, mas até mesmo em nossos lares, como às vezes nós queremos impor as nossas vontades sobre aqueles que lá estão, achando que é só nós que temos a razão, achando que é só nós que estamos no caminho certo. Mas o que é o certo? O que é o errado? Certo é quando eu busco do meu coração as verdades que nos esclarecem, as verdades que auxiliam e pela qual eu vou praticando e vou me dedicando e vou ensinando com amor, sem cobrança, sem exigência e deixando o livre-arbítrio de cada um. Porque como é que nós vamos exigir do outro uma coisa que de repente, um sentimento que às vezes a gente não consegue ter, um sentimento de perdão, um sentimento de não guardar mágoas, de um sentimento de buscar no outro tudo aquilo que a gente gostaria de ser, mas não conseguimos. Então, o amor entre os homens é o caminho reto, é o caminho da humildade. A humildade é não exercer esse poder sobre todos os nossos irmãos, é não exigir deles as coisas que são difíceis para nós ainda também. Nós podemos nos conduzir sempre, mas orientados pelos ensinamentos do nosso Mestre, orientados por essa luz que caminhou sobre a terra e nos dirige hoje sempre. Esses queridos irmãos que estão sempre nos orientando e conduzindo, e nos dando força para seguir adiante. Aqueles que ainda não conseguem, eles caminham sobre a obscuridade, eles não conseguem ver a luz, não conseguem ver uma esperança, porque acreditam que tudo vai se terminar. E não é assim, nós bem o sabemos. Tantos irmãos nossos hoje choram a morte de pessoas que até então são importantes na vida deles, porque os seguem, porque os amam, porque são seus ídolos. Mas quem que segue a Jesus de fato, de coração? Quem todos os dias chora por tudo que ele fez e aquilo que a gente ainda não conseguiu conquistar? Quem de fato chora pelos outros que ainda não conseguem ter em si essa bondade e esse carinho e esse entendimento que nós temos hoje para buscarmos o melhor viver? Quem de nós chora por aqueles que tanto mal praticaram e ainda não conseguiram sair das trevas,
porque a gente ainda relembra como se fossem os malfeitores da história. O nosso coração só se tornará exatamente bom quando a gente conseguir lembrar deles sem raiva, sem rancor, sem cobrar uma coisa que a gente não sabe o que nós somos ainda, o que nós fizemos, o que se passou na história da nossa existência. Então nós devemos ser gratos pela oportunidade que hoje temos de estar aprendendo tudo isso e modificando a história da nossa vida. Porque como diz nossos irmãos e como sabemos, a vida ela é só uma. Aquilo que se passou nós não temos condições de modificar. Mas aquilo que hoje nós enfrentamos com sabedoria, a gente consegue mudar, consegue refazer esse caminho e aproveitar essa oportunidade tão divina que Deus nos deu. Essa oportunidade que hoje nós estamos tendo de fazer um novo caminhar. Ninguém caminha no mundo só. Ninguém é super poderoso a ponto de não necessitar de alguém. Todos nós somos viajantes, necessitados do auxílio e do socorro um do outro. E essa humildade que a gente precisa ter é para que a gente possa se conduzir melhor. Essa humildade que a gente deve ter é porque ela iguala todos nós no mesmo nível. Não que nós sejamos iguais, mas é porque a gente se coloca no lugar do nosso próximo e entende as dificuldades que cada um tem de passar por seus obstáculos, de passar e tentar modificar aquilo que a gente vê de errado dentro de nós. Nós sabemos, cada um de nós sabe a dificuldade que enfrenta nas suas atitudes, o quanto é duro, o quanto é penoso a gente querer modificar alguma coisa e às vezes não termos essa condição. Porque aqueles, muitas vezes, que junto a nós estão, não têm condição ainda de nos facilitar a caminhada. Mas a nós que já sabemos alguma coisa, a gente tem condições de facilitar. Como disse Jesus, mais será cobrado daqueles que têm. Aqueles que nada têm será retirado. Retirado não que Deus esteja se vingando, não que Deus esteja punindo, mas é pela sua busca, pela sua procura. E aquele que quiser caminhar, tem que melhor aqui na terra. Aquele que quiser ser o maior, ele tem que ser o menor. Ele tem que servir, ele tem que ser, como disse Jesus, seja igual a uma criança que não tem ensejo de poder, que não tem ensejo de ganância, que não tem ensejo de maldade, porque a criança, ela briga e dali um pouco ela está de bem de novo. Então é isso que Jesus vem nos ensinar, essa humildade do nosso coração, do perdão. Porque se a gente não se perdoar, a gente não caminhará por caminhos mais brandos e mais pacíficos. Como sabemos, estamos na regeneração, sabemos tudo isso, mas ainda há muito que modificar dentro de nós, as dificuldades ainda são grandes. Só que às vezes esses bichinhos invisíveis, transparentes do orgulho que se adentram em nossos corações, eles não deixam com que a gente prossiga. Às vezes matando dentro de nós e transformando em veneno, uma represa que traz amargas consequências para nós, destruindo tudo que dentro de bom e todas as conquistas que a gente busca no progresso da nossa alma. Jesus, ele vai ser sempre o nosso exemplo maior, ele vai sempre ser aquele amigo querido, sublime, que junto a nós está, nos dando força e nos fortalecendo na nossa jornada. Mas precisamos para isso buscar ele em nossos corações, buscar entender o processo de tudo como funciona, porque se a gente não buscar entender esse mecanismo, a gente vai ser uma peça estragada. Ninguém é insubstituível.
Ninguém, com certeza ninguém, porque se a gente falhar, outros farão um serviço que será nosso. Mas, como disse o nosso irmão, um dia a gente terá que passar o bastão. Porque nós temos que trabalhar juntos, passar o bastão para que dê a sequência, para que as coisas caminhem normalmente. Um dia nós teremos de parar. Nós, principalmente, que eu digo mais de idade, nós precisamos acreditar nessa juventude que aqui está, que ela vai seguir em frente. E é essa coragem, é esse ânimo, essa fortaleza que a gente precisa demonstrar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos irmãos de caminhada. Porque passando o bastão, a gente vai ter certeza que eles vão continuar seguindo, levando adiante sempre essa boa nova de Jesus. Essa boa nova que traz aos corações tanta dignidade, tanto caráter. Porque uma coisa que está atravancando muito a nossa elevação é o caráter, é a dignidade, é a nossa moral. A moral daquilo que nós sabemos que deve ser feito e que a gente precisa praticar mais, ajudar mais, auxiliar mais, ter paciência, porque como é difícil a gente ter paciência. Como é difícil a gente olhar para o nosso irmão e dizer assim, não, eu te entendo, eu te compreendo, porque o orgulho ainda é muito forte dentro de nós. Então, queridos irmãos, essa humildade que Jesus veio nos ensinar é a oportunidade que nós temos de ser felizes, de perdoar, porque como a gente vê tanta gente que chora quando os seus partem daqui, né, retornam à pátria espiritual e se lamentam. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Mas a oportunidade nós estamos tendo de fazer. Às vezes ninguém sabe o momento que o outro vai partir. E aí a gente fica num sofrimento. E eu acredito que o umbral seja isso, esse remorso, esse sofrimento. Não que seja um lugar determinado para nosso castigo, porque o verdadeiro umbral está em nossa consciência, no nosso coração, quando a gente chora, por que eu não aproveitei, por que eu não cuidei, por que eu não zelei, por que eu não disse eu te amo. Ninguém sabe o momento da retomada do outro, a pátria. Então, essas conquistas, tudo, são as verdadeiras conquistas da nossa alma. Não adianta eu desejar poder, eu desejar ser rico, eu desejar ser o maior, porque nada disso vai me resolver quando eu atravessar o além-túmulo. Às vezes a gente costuma olhar para a pessoa e rotular ela pelo que a gente está vendo. Mas o que a gente está vendo não é o seu interior. Os humildes não são aqueles que usam uma roupa esfarrapada, ou que não tem uma boa moradia, ou que não tem... Porque a humildade, independente do que eu for, independente do que eu tiver, ela está dentro de mim. É uma virtude que eu conquisto dentro de mim. É onde eu me coloco de igual para igual, sem ser igual. Compreendendo aqueles que comigo estão, compreendendo a necessidade de cada um e buscando sempre cada vez mais esse aperfeiçoamento que a gente necessita tanto dentro de nós. E a humildade não está nas coisas exteriores. A humildade está nos meus nobres sentimentos, naquilo que eu consigo já conquistar através da paciência, do perdão, do amor, da bondade, né? Da compaixão. Esses são os atos nobres pelo qual Jesus veio aqui nos ensinar. E cuidaremos então que esses bichinhos, né, da inveja, do ciúme, das paixões, dos nossos medos, não tome conta de nós, nem dos nossos lares, que a gente se mantenha firme sempre na fé para conseguir vencer nessa existência, com as nossas responsabilidades assumidas, que seja
com muito esforço, com muita dedicação, com muita disciplina, com muita perseverança, porque tudo é uma busca e toda busca tem seus méritos. Toda busca nos leva à nossa condição melhor, moral e física, porque aonde nos modificarmos, nós seguiremos com a nossa saúde sempre bem. Eu agradeço pelo carinho, pela atenção, e essa foi a lição que eu aprendi. Então, espero que eu possa colocá-la em prática e que tenha ajudado mais alguém. Que assim seja. Então, agora nós vamos fazer a nossa irradiação. Convido a todos a fechar os olhos, pensar no Mestre Jesus, mentalizá-lo de braços abertos, irradiando uma luz, que essa luz possa percorrer a nossa casa, o nosso ambiente, o nosso lar, e lá se encontram os nossos parentes, os nossos entes queridos, mas também queremos te rogar, Senhor, que essa luz se derrame pelas nossas casas, dos nossos vizinhos, que essa luz percorra os caminhos que levam até os nossos parentes, amigos, familiares distantes, que eles recebam também essas tuas bênçãos de luz. Nós queremos te rogar, Jesus, pelos médicos, auxiliares, enfermeiros, que têm como missão ajudar o irmão que se encontra em sofrimento, no leito, adoentado do corpo, da alma, possam ter paciência e dedicação, porque sabemos, Senhor, que muitos desses irmãos retornarão à espiritualidade, e ao lá chegar, Jesus, que os teus mensageiros de luz estejam lá para apoiá-los, ampará-los, ajudá-los, Senhor. Nós também entendemos que a nossa jornada, ela é de indas e vindas, que muitos diariamente retornam à matéria para cumprir com aquilo que foi determinado. Muitos cairão em lares amados, serão abençoados, outros rejeitados e abandonados, Senhor. Mas nós sabemos que Tu cuida de todas as Tuas ovelhas, que todos terão as Tuas bênçãos, todos terão o Teu caminho para seguir. Nós Te rogamos, Jesus, por aquele irmão que se afastou da luz, que se encontra na escuridão da ignorância, jogado nas drogas, abandonado nos presídios, que também até ele cheguem, Jesus, os Teus bálsamos de luz, tocando a consciência da modificação. Mas lembramos também, Senhor, daqueles irmãos que decidiram tomar para si a responsabilidade de tornar esse mundo um lugar melhor. Presidentes, governadores, prefeitos, a todos eles, Senhor, derrama sobre eles a luz da consciência, para que eles tenham consciência do que cabe a eles fazer para tornar esse mundo um lugar melhor.